Hoje vamos falar sobre o tema mundialização do livro de Chesnay, a mundialização do capital, editora Xamã, especificamente capítulo 10, o movimento próprio da mundialização financeira. Prazer, me chamo Andrei, faço parte do grupo 1, junto com Isabela, Juliana e Guilherme. Vamos começar discutindo o progresso da disseminação do dinheiro pelo mundo, que é uma parte fundamental das regras monetárias mundiais. O mundo dos negócios lidera essas mudanças, oferecendo maior liberdade e flexibilidade na criação de produtos. Nessa região é mais fácil associar as empresas de todo o mundo e as negociações são feitas em quase todos os lugares sem problema. Nas décadas de 1980, observamos transformações notáveis. Um dos aumentos notáveis envolve o investimento estrangeiro diretamente em empresas relacionadas com finanças. As negociações de fusões e aquisições obtiveram alguns novos dispositivos financeiros dos bancos, mas questões financeiras estão acontecendo rapidamente agora, permitindo que grandes empresas vendam seus títulos diretamente a compradores em todo o mundo, sem precisar de muitos bancos. Por outro lado, isso trouxe desafios. O mercado financeiro cresce em poder, ultrapassando frequentemente até mesmo os poderes governamentais, resultando em efeitos robustos, especificamente nas pequenas empresas e nas classes socioeconômicas sustentáveis. Essas mudanças não apenas alterou o mecanismo do capitalismo, mas também ampliou as atividades exclusivamente econômicas das entidades corporativas. Agora vamos falar sobre as finanças sendo tratadas como uma indústria, uma ideia que mudou completamente como o setor financeiro funciona. Depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, as finanças passaram a ser vistas como um negócio global, buscando lucro como qualquer outro setor. Essa ideia foi adotada no Reino Unido, especificamente após as mudanças de 85 e 86, que reduziram as regras do setor financeiro de Londres. Como essa visão, o comércio de dinheiro e ativos passou a ser visto como algo internacional, focado em explorar oportunidades em outros países, mas também trouxe uma mudança importante. As finanças deixaram de ser vistas como uma ferramenta para ajudar na distribuição de recursos dentro do país, de cada país. É importante lembrar que a economia depende da produção. O dinheiro que circula no setor financeiro vem de lucros, salários e rendas criados no trabalho e na produção. Ou seja, o setor financeiro apenas movimenta o que já existe, sem criar riquezas por si. Aqui investigaremos o aspecto mais sofisticado da globalização, o setor financeiro. A integração completa do setor financeiro global remodelou profundamente os mercados internacionais, em áreas como negociações de moeda e de títulos de empresas. E são quase todos conectados agora. Mais adiante, em 1985 e 1986, o mercado de ações também passou por um intenso processo de internacionalização. A tabela 20 que apresento aqui mostra um aspecto importante desse fenômeno. A evolução de operações transfronteiras de ações e obrigações como porcentagem do PIB. Isso demonstra como mercados se conectam globalmente um pouco mais de uma década. Acrescento também a isso um apoio financeiro estrangeiro que aumentou de 1,23 bilhões de dólares em 1982 para enormes 4,94 bilhões de dólares em 1992. O acréscimo veio de novas ferramentas monetárias e de transações mais simples do que antes tinham regras nacionais, que impediu os acordos. No entanto, isso também trouxe desafios. Aumentos de troca de dinheiro mostram elos complicados e fracos no envio de dinheiro, o que pode aumentar a probabilidade de problemas no mercado. Assim, embora a integração financeira global tenha melhorado a unidade do mercado, ao mesmo tempo alargou as ligações e a confiança internacionais, tornando a indústria mais vibrante e ainda mais exposta. Sobre a hipertrofia de esfera financeira, esse termo descreve um fenômeno em que o setor financeiro cresce de maneira desproporcional em relação à economia produtiva. Em vez de apoiar diretamente o crescimento econômico por meio do crédito e do investimento, o setor financeiro passa a funcionar como uma esfera quase independente, gerando lucros a partir de operações especulativas e da valorização de ativos financeiros. Entre 1980 e 1992, esse crescimento desproporcional foi evidente. Por exemplo, enquanto o PIB dos países da OCDE cresceu 1,95 vezes e os fluxos comerciais aumentaram cerca de 2 vezes, as transições no mercado de câmbio aumentaram 8,5 vezes. Isso mostra uma dinâmica em que os mercados financeiros expandem-se de maneira muito mais acelerada do que as atividades reais de produção e comércio. Esse fenômeno reflete a autonomia relativa dos mercados financeiros, que Marx já havia identificado como o capital financeiro se tornando um elo independente. Ele descreve isso como um ciclo DD, no qual o capital inicial gera mais capital sem passar pela produção de bens ou serviços, apenas por meio de transações financeiras. Essa autonomia é um marco da hipertrofia financeira, e podemos observar que Londres e Nova York se destacam como centros financeiros globais, concentrando respectivamente 30% e 20% das transações cambiais mundiais. Isso reforça a centralização do poder financeiro e a dependência global dessas praças. A globalização financeira trouxe diversos impactos, tanto para as economias nacionais
quanto para o sistema econômico global como um todo. Um dos efeitos mais notáveis foi o aumento da especulação e a concentração de riqueza. Com o crescimento dos ativos financeiros fictícios, ou seja, aqueles desvinculados da produção real, houve uma ampliação dos riscos especulativos que muitas vezes desestabilizam as economias. Outro aspecto é o surgimento de uma nova classe rentista. A securitização de dívidas públicas, como apontado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, gerou um aumento nos rendimentos de juros, criando uma classe que vive exclusivamente dos retornos financeiros sem produzir diretamente. Esse processo intensificou a transferência de riqueza para a esfera financeira e ampliou as desigualdades econômicas. Nos Estados Unidos, entre 1970 e 1980, vimos a consolidação da chamada economia do endividamento. A dívida pública, corporativa e familiar passou de 1,9 trilhões para 4 trilhões de dólares. Isso mostra como os mercados financeiros foram moldados em torno do crédito e da dívida, reforçando o papel central do setor financeiro na economia global. Agora vamos falar sobre um evento crucial para a hipertrofia da esfera financeira, o fim do sistema de Bretton Woods. Em 1971, esse sistema, criado após a Segunda Guerra Mundial, estabelecia a paridade do dólar com o ouro, oferecendo uma base sólida para a estabilidade monetária global. No entanto, em 1971, os Estados Unidos romperam essa paridade e o dólar passou a flutuar livremente, transformando-se em um ativo financeiro especulativo. Com isso, surgiram os euromercados, que tiveram sua primeira estrutura em Londres. Esses mercados foram criados para permitir que as empresas multinacionais e os bancos realizassem operações financeiras fora do controle dos bancos centrais e das regulamentações nacionais. Um exemplo disso são os eurodólares, que são dólares negociados fora dos Estados Unidos. Essa ausência de controle estatal nos mercados interbancários privados gerou uma expansão sem precedentes do crédito, muitas vezes sem lastros em reservas obrigatórias. Os euromercados representam um dos passos mais importantes na internacionalização do capital financeiro, consolidando a hipertrofia da esfera financeira e ampliando sua influência sobre a economia mundial. É preciso refletir sobre as consequências da hipertrofia financeira e dos desafios que ela traz. Um dos efeitos mais significativos é a transferência de riqueza da economia produtiva para a esfera financeira. Esse processo resultou em uma concentração de renda sem precedentes, ampliando as desigualdades econômicas e sociais. Teóricos como Keynes e Marx já alertavam para os perigos desse fenômeno. Keynes, por exemplo, propôs a eutanásia do rentista, defendendo que o capital financeiro deveria ser limitado para evitar excessos especulativos e seus impactos negativos na economia real. Marx, por sua vez, destacou a centralização do capital financeiro como uma forma alienada de acumulação, que gera lucros sem contribuir para a produção de riqueza real. Hoje, os desafios incluem regular os mercados financeiros para conter a especulação e minimizar seus impactos sobre economias emergentes e países endividados. É necessário encontrar um equilíbrio entre permitir a eficiência dos mercados financeiros e garantir que elas sirvam à economia produtiva e ao bem-estar social. Esse equilíbrio é essencial para uma economia global mais estável e inclusiva. Do ponto de vista dos países em desenvolvimento, os créditos adquiridos via empréstimos dos grandes centros tinham valor de capital, mesmo que muitas vezes não investidos nas áreas corretas que seriam mais benéficas para o desenvolvimento interno. Do ponto de vista dos credores, não houve nenhum sacrifício envolvendo os empréstimos concedidos, ou seja, geraram internamente investimento, emprego e renda. Como o autor afirma, do ponto de vista keynesiano, a poupança resultante do investimento e não a causa do mesmo, contribui para formar poupança no centro do sistema mundial, dinamizando essas economias. Segundo Marx, há consequências sociais importantes na formação da massa organizada e concentrada de capital monetário. Uma delas é o comportamento de agiotagem desse capital monetário concentrado, principalmente tratando-se de uma relação entre um país capitalista industrializado e um país de terceiro mundo que está passando pelo processo de industrialização. Portanto, encontra-se vulnerável e sem estruturas financeiras plenamente estabelecidas, capazes de lidar com fluxos financeiros instáveis. Dívida pública, liberalização e mundialização. O momento de implementação da mundialização financeira, entre 1979 e 1980, foi marcado pela ascensão de líderes favoráveis às liberalizações econômicas e desregulamentação nas principais potências mundiais, como os Estados Unidos, com Ronald Reagan como presidente entre 1981 e 1989, e no Reino Unido com Margaret Thatcher como sua primeira-ministra entre 1979 e 1990.
Nesse período, os bancos deixaram de ser as instituições dominantes, dando lugar às organizações financeiras atuantes nos mercados financeiros. Outro ponto importante é a rápida expansão dos mercados de obrigações, agora interconectados internacionalmente. Tais mercados atendem às necessidades dos governos dos países industrializados, que passaram a contar com uma forma de securitizar os ativos da dívida pública, financiando os déficits orçamentários via aplicação de bônus do Tesouro e outros ativos da dívida no mercado financeiro. Dessa forma, conforme os déficits orçamentários aumentava também a parte dos orçamentos reservada para o serviço da dívida pública. Além desses países, a expansão desses mercados favoreceu os fundos de pensão e os fundos mútuos de investimento. 3 elementos constitutivos no estabelecimento da mundialização financeira podem ser elencados: a desregulamentação ou liberalização monetária e financeira, a desintermediação e a abertura dos mercados financeiros nacionais. Segundo o autor, a globalização financeira compreende um processo de desmantelamento das barreiras internas entre diferentes funções financeiras, somado à interdependência entre os segmentos do mercado, como entre mercados monetários e financeiros nacionais, e sua integração em mercados mundializados ou a subordinação a tais mercados. Uma das consequências desse processo de desregulamentação é a diminuição da liberdade de movimento das autoridades monetárias frente aos agentes privados, aliada à capacidade destes de fixarem preços nos serviços bancários. Há igualmente um movimento de criação constante de novos produtos, os quais parecem tentar contornar a volatilidade das taxas de juros e das taxas de câmbio. Além do processo de desregulamentação, há o processo de desintermediação, caracterizado pelo autor como um processo pelo qual os usuários de serviços financeiros satisfazem suas necessidades por fora das instituições e redes tradicionais. Dessa forma, os usuários passam a buscar fundos que ofereçam maior rentabilidade ao seu dinheiro deixado em poupanças ou apólices de seguro. Falando especificamente da abertura dos mercados nacionais, o termo abertura está relacionado tanto às barreiras internas, entre diferentes especializações bancárias ou financeiras, quanto às barreiras que separam o mercado nacional e o mercado internacional. Alguns exemplos de instrumentos de abertura em relação exterior são liberalização dos fluxos de câmbio, a abertura do mercado de créditos aos operadores estrangeiros e a abertura da bolsa a empresas estrangeiras. A integração dos mercados financeiros emergentes ao sistema global, iniciada durante os anos 90, marcou uma nova etapa da mundialização financeira. Diferentemente de centros tradicionais como Hong Kong e Singapura, esses mercados, em muitos casos, são reativações de sistemas financeiros antigos, que operaram sob controles rigorosos até os anos 80. Impulsionados por políticas neoliberais promovidas pelos Estados Unidos, FMI e as elites locais, foram criados mercados de dívida pública securitizada, conectados aos grandes centros financeiros globais. Apesar do crescimento, esses mercados ainda têm participação limitada no fluxo de capitais internacionais, com desafios e riscos ilustrados por crises como a mexicana. No entanto, permanecem estratégicos para os interesses de grandes fundos financeiros. O autor também analisa como fora de balanço e os derivativos transformaram o sistema financeiro. Originalmente usado para lidar com créditos problemáticos de países em desenvolvimento, o fora de balanço passou a abranger diversos tipos de operações financeiras, permitindo que bancos excluam créditos duvidosos de seus balanços e os transfiram para outros agentes, sob a forma de ativos negociáveis. Isso também foi aplicado para reduzir perdas em crise, como as imobiliárias dos anos 90. Os derivativos, que incluem operações de riscos negociados no mercado secundário, tornaram-se parte significativa desse processo. Essas operações, frequentemente difíceis de rastrear e avaliar, movimentam valores altíssimos e refletem a complexibilidade e opacidade do sistema financeiro atual. Marx já havia explorado o conceito de capital fictício para descrever como títulos e ações se transformaram em mercadorias financeiras independentes, gerando lucros desconectados da economia real. Hoje, essas práticas dominam os mercados, criando um circuito financeiro fechado que influencia toda a dinâmica de investimentos globais. As crises do sistema monetário europeu em 92 e 93, bem como a crise de 94 causada pela alta das taxas de juros dos Estados Unidos, revelaram o enorme poder destrutivo dos mercados financeiros. Esses mercados não são as estruturas idealizadas como equilibradas por Walras, mas instituições criadas para gerar lucros através da especulação, especialmente após a desregulação financeira. Como resultado, fundos de investimento e especuladores passaram a buscar lucros sem se preocupar com as consequências sociais ou econômicas. A crise do sistema monetário europeu em 92 mostrou aos operadores financeiros que podiam agir sem restrições, causando grandes mudanças nas taxas de câmbio para obter lucros. Essa dinâmica foi ainda mais intensificada em 93 e 94, quando os mercados passaram a sinalizar aos governos, forçando políticas econômicas que favoreciam o capital financeiro, ignorando o impacto negativo como o desemprego nas economias. Esse fenômeno é uma manifestação do poder do capital financeiro e sua crescente influência política, cujas ações são cada vez mais voltadas para o lucro imediato, independentemente das consequências globais. O investimento estrangeiro direto no setor financeiro surgiu como uma consequência da liberalização e desregulamentação, permitindo que os principais operadores financeiros se instalassem nos maiores mercados do mundo. Durante os anos 80, esse investimento representava entre 15% e 30% do total de investimentos externos, variando conforme o país.
Na Comunidade Econômica Europeia, o processo de unificação levou à remoção gradual das barreiras para os bancos e seguradoras estrangeiras, promovendo a internacionalização bancária e o crescimento das redes sucursiais. No setor de seguros, isso ocorreu juntamente com o movimento de aquisições e fusões, caracterizando uma rivalidade oligopolista e a concentração de capital transnacional. No entanto, o investimento externo direto triádico no setor financeiro não experimentou a mesma redução de barreiras nos Estados Unidos e no Japão, onde a atividade de bancos estrangeiros continua fortemente regulamentada e restrita. O IED foi então limitado a praças financeiras como Nova York, Tóquio e Hong Kong, onde os bancos e corretoras expandiram suas operações. A especulação imobiliária e a busca por lucros financeiros resultam em grandes aquisições, muitas das quais envolviam os mesmos grupos que participam do boom imobiliário de 90 e 91. Esse crescimento levou à falência de vários grupos imobiliários e a graves dificuldades para diversos sistemas bancários nacionais.